meus amores! Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Como foi esse final de semana? Esse final de semana todo especial, na verdade, porque no domingo, ontem, nós estávamos comemorando o Dia dos Pais, não é verdade? Quem aí deu um abraço bem apertado no papai ou naquela pessoa que para você é como se fosse seu pai? Ah, muito bem! Então, nós vamos hoje para mais uma semana, tá bom? Cheia de atividades, cheia de coisas novas e nós não vamos perder tempo, tá certo? Bom, nós estamos no mês que é um mês onde nós comemoramos o folclore. Vocês já ouviram falar do folclore, não é verdade? A gente já aprendeu também que o folclore não é nada mais, nada menos do que aquilo que faz parte da nossa cultura. Sabemos que existem várias coisas que podem se referenciar ao nosso folclore que faz parte da nossa cultura, né? Como as lendas, as comidas, né? As parlendas, brincadeiras, as danças, as músicas, as roupas, muita coisa faz parte da nossa cultura. E é sobre isso que nós vamos começar a nossa aula de hoje na matéria de língua portuguesa, tá bom, meus amores? Então, nas nossas páginas 26 e 27 de língua portuguesa, nós já encontramos aqui, olha, tá vendo? O tema sobre a nossa 10ª unidade, que nós vamos trabalhar na matéria de língua portuguesa. Aí aqui vem algumas perguntinhas. Você conhece os personagens ilustrados representados na ilustração? Olha só, quem conhece esses personagens aqui, né? O lobisomem, né? O saci, a mula sem cabeça, o curupira. Aí aqui dentro da água tem a Yara e o boto cor-de-rosa. Esses personagens fazem parte das lendas do folclore. E aqui vem outras perguntas, tá bom? Relacionadas a essa história. Que sensações as histórias que envolvem esses personagens causam nas pessoas? Quando nós trabalhamos sobre isso, né, a tia explicou para vocês que muitas dessas histórias eram criadas pelas pessoas mais velhas para deixar as pessoas, né, os moços, as pessoas mais com menos idades, tipo os adolescentes, os jovens, com medo de sair. Então, quando eles não queriam deixar os mais novos saírem, eles pegavam e contavam essas histórias para que os mais novos tivessem medo de sair de dentro de casa. Então, uma das sensações que causavam nas pessoas quando ouviam essa história, a princípio era medo, né? Até quando esses novos, né, e essas pessoas mais novas iam crescendo e iam entendendo, percebendo que na verdade se tratava apenas de uma história inventada, que esses personagens eles não existem de verdade, tá bom? São personagens que foram criados. As lendas e os mitos não são histórias verdadeiras, são histórias que foram inventadas. Muito bem. Aí agora nós vamos para a nossa, né? Vamos começar o nosso texto, a nossa atividade nas páginas 28, 29, 30, 31 e 32, tá bom? Aqui na nossa página 29 tem um texto que começa aqui na página 28 e ele termina aqui, ó, na página 29, tá? Falando de seres folclóricos. Há diversas histórias que são contadas envolvendo seres folclóricos. No texto a seguir, você vai conhecer melhor um desses personagens. Observe a ilustração do texto. Você sabe dizer qual é este ser fantástico? Com a ajuda do professor, leia o texto e conheça esse personagem. Bom, o texto fala sobre o curupira, minha gente. O curupira, na verdade, é um ser que é inventado. Ele conta a lenda, né, que ele é, na página 29 aqui tem bem desenhadinho, tá vendo? Conta a lenda que ele é um ser, né, que tem os pés virados para trás e que ele corre atrás dos caçadores que tentam destruir a natureza. Ele é como se fosse um defensor da natureza, tá bom? Mas em casa, junto com o familiar de vocês, vocês vão poder ler melhor o texto, tá bom? Aqui nas páginas 28 e 29, que fala a respeito desse personagem.
Aqui tem uma curiosidade bem legal falando sobre Marcelo Xavier. Nascido em Ipanema, Minas Gerais, em 1949, Marcelo é artista plástico. Isso quer dizer que ele faz coisas com a mão, ele faz esculturas, tá? Cenógrafo, figurinista e escritor. As ilustrações de suas obras são feitas por ele mesmo, utilizando massinha de modelar e ilustra algumas cenas do seu texto. Marcelo tem 20 livros publicados e já ganhou diversos prêmios. Olha que legal, tá vendo? E um desses, ele tá aqui na mão, tá vendo? Segurando uma das obras dele que ele fez. E também essa ilustração aqui, ó, foi feita por ele, tá vendo? Então, a ilustração de um livro a gente já sabe o que são os desenhos, né? Porque a gente já aprendeu sobre isso. Então, em casa, leiam o texto, tá bom? Porque vocês precisam responder nas páginas 30 e 31 as questões que falam referente a esse texto do folclore, tá vendo? Aí aqui tem, ó, segundo o texto, onde vive o Curupira? Pinte a cena e mostre esse lugar. O Curupira vive na floresta ou vive numa casa, num apartamento? Aí você vai pintar qual dos dois, tá bom? Mas para isso você precisa ler o texto, tá certo? A tia vai deixar você ler o texto, porque como a gente já conversou antes, vocês precisam treinar a leitura, tá certo? E não tem nada melhor do que você treinar a leitura utilizando das leituras que você tem à mão. Então, já que tem uma leitura aqui para você ler, você pode ir lendo devagarzinho as palavrinhas, a mamãe do seu lado ou a pessoa que vai estar ali ajudando na atividade, ele vai lhe ajudar, tá certo? Então, vai dar tudo certo. Segundo o texto, quando o Curupira se aproxima, é melhor sair correndo? Que sentimento ele causa nas pessoas? Marque um X que demonstra esse sentimento. Ele causa alegria, tristeza ou susto e medo? Isso aí. Você vai ler o texto, tá bom? No texto é feita uma descrição do Curupira. Contorne a imagem que representa o Curupira conforme ele aparece descrito no texto. Então, lembra que eu mostrei para vocês aqui? Opa, desculpa, aqui nessa página. Lembra que eu mostrei? Ele tá aqui, tá? Aí você vai fazer um contorno em volta do Curupira que mais se parece com esse aqui, tá bom? Na outra página nós continuamos, ó. As histórias sobre o Curupira são reais ou foram criadas pela imaginação das pessoas? Quais são os outros nomes que o Curupira recebe, dependendo da região do país? Leia os nomes a seguir e pinte aqueles que nomeiam o Curupira. Então, você vai ler e vai ver. Para isso, você precisa ler o texto. Muito bem, tá certo? Aqui tem um desafio bem legal, tá certo? Para vocês fazerem, tá bom? Observe de novo uma parte do texto. E aí você vai identificar o que é que está dizendo aqui nesse desafio, tá? Não vou dizer não, porque agora que eu percebi aqui o que é que está dizendo aqui no texto, tá bom? E vocês vão precisar escrever esse texto no caderno de vocês, tá bom? Tá bem legal, porque o texto tá bem confuso, assim, as letras estão todas juntas e vocês precisam ler devagarzinho para conseguir, ó, desvendar. Aí no caderno ou numa folha, tá bom? Aí vocês vão fazer como vocês já sabem. Escreve o cabeçalho direitinho, depois você, ó, escreve esse texto que tá aqui, tá vendo no desafio? Que tá todo juntinho, todo desorganizado. Aí no caderno de vocês, vocês vão escrever o texto corretamente, tá certo, meus amores? Muito bem. Já que a gente já falou um pouco sobre folclore, falamos um pouco também sobre o Curupira, nós vamos agora dar início a uma nova letrinha que nós vamos aprender hoje. E aí nós vamos aproveitar o nome Curupira para a gente iniciar nossa letra de hoje. Isso mesmo. Curupira começa com que letra? Quem sabe me dizer? Isso, começa com a letrinha C. Olha só que é a letrinha que nós vamos começar a aprender hoje. Aqui está a Carolina, tá vendo? Olha a letrinha C de Carolina. Aqui nós temos as 4 formas de escrever a letra C. As cursivas e as de forma, tá vendo? Maiúsculas e minúsculas também, tá bom? Essa daqui é a letrinha que nós vamos começar a aprender hoje.
E as nossas atividades, olha só, começam aqui, tá vendo? Aqui já na página 31, vocês vão circular a primeira letra do nome Curupira, que a tia Kátia, lá da Escola Mundo das Letras, escreveu aqui, tá vendo? No quadro, tá bom? Então, você vai procurar a primeira letrinha do nome do Curupira e vai escrever. Na nossa última página de hoje, nós temos o complemento, tá vendo? A complementação. Aqui você vai escrever também a letra C, tá bom? Aqui você vai observar as 4 formas de escrever a letra C e tá pedindo para você colar papel crepom em volta da letrinha. Mas se você não tiver papel crepom, você pode colar qualquer tipo de papel, tá bom? Pode ser qualquer pedacinho de papel. E se mesmo assim ainda você não tiver o pedacinho de papel, você pode somente pintar as letrinhas, tá bom, meus amores? Caprichem na tarefinha. A tia vai estar disponibilizando a leitura sobre essa letrinha que nós estamos aprendendo hoje, tá certo? Então, caprichem direitinho, mandem tudo pra tia. Não esqueçam de me mandar a leitura também, tá bom, meus queridos? Um beijo bem grande no coração de vocês e até a próxima. Tchau!